juntos pelo bispo Doug Hewitt Lewis. Amém? Pai Celestial, obrigado por hoje. Obrigado pela sua bênção e obrigado pela oportunidade que temos para receber a tua palavra. Fale aos nossos corações. Senhor, eu sei que já falaste aos nossos corações e nos guiaste. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Muito obrigado, pastores Claude, por gentilmente me convidarem para este evento. Agradeço imensamente por nos receberem calorosamente em sua linda e acolhedora igreja. O pastor Claude é 20 anos mais velho que eu. Ele pode ser meu pai. E ele me mostra tanta honra e tanto respeito. Isso realmente toca meu coração. Muito obrigado. E obrigado por apoiando a campanha Healing Jesus, por enviar generosamente dinheiro para ajudar a Crusade. Você é verdadeiramente um dos muito únicos. Pastores e igrejas no mundo que fazem isso. Então, muito obrigado. Amém. Bem, nesta manhã tenho muito pouco tempo, apenas 1 hora para compartilhar com vocês. Como ele disse a vocês, eu posso pregar o dia inteiro. Então vou ser bem breve. E hoje quero compartilhar com vocês o que eu chamo de os 10 maiores erros que os pastores cometem, o que eu acho que são os 10 maiores erros que os pastores cometem. Amém. Caros pastores, amados líderes e todos os cristãos, então vamos falar sobre os 10 principais e grandes erros que qualquer pastor, líder ou presbítero cristão pode cometer. E eu creio que vocês serão verdadeiramente e profundamente abençoados. Amém. Deixe-me começar o primeiro ponto com... o primeiro e significativo erro está em João, no capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem crer? E todos esses erros estão relacionados ao que Jesus disse. Espero que vocês percebam que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o que Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, eu acho que o que Jesus disse e tudo o que Jesus diz deveria ser a coisa mais importante para nós. Então, qualquer desvio das palavras de Jesus, eu acho, é um erro. Tudo bem? Então, nós olhamos para Jesus e tentamos pensar profundamente no que ele disse, no que ele realmente diz. E eu acredito que é aí que podemos verdadeiramente ver o quanto estamos fora do caminho. Tudo bem. Então, o primeiro é João 5, versículo 44, recebendo honra dos homens, recebendo honra dos homens. João, capítulo 5, versículo 44, disse Jesus: como é que podeis crer, recebendo a honra uns dos outros e não buscando a verdadeira honra que vem realmente somente do nosso Deus? Tudo bem, então... receber a honra e o reconhecimento dos homens ou uns dos outros é, de fato, um dos grandes e mais significativos erros que frequentemente cometemos no nosso ministério. O que exatamente isso significa? Receber honra é simplesmente receber o profundo respeito e a sincera admiração que vem da sociedade em geral e de todos os seres humanos. E o que as outras pessoas pensam? Veja bem. Agora, quando você está muito, muito profundamente preocupado em receber o devido respeito e a sincera admiração dos seres humanos, dos homens, você não pode verdadeiramente crer em Deus e não pode fluir plenamente com Deus. Você perde completamente Deus. Tudo bem? Porque nesta vida há muitas e muitas coisas que realmente não têm a devida admiração dos homens. Seres humanos, você não tem a admiração e o merecido respeito. E isso é algo muito importante para se considerar.
E uma vez que você está muito preocupado com o que está dizendo, com o que está fazendo, em ser honrado, respeitado, admirado pelos homens, certo, você vai perder Deus. Sabe? E de muitas e diversas maneiras as pessoas perdem Deus. Talvez este seja o fator mais determinante, sabe, do que as pessoas realmente fazem, a honra dos homens. As pessoas até se casam, sabe? Então as pessoas se casam com alguém que todos aceitariam. Sabe com quem você vai se casar afinal? Quem? O que ele faz? O que ela faz? Tudo bem? E por isso é muito importante e fundamental para os seres humanos ter o respeito dos outros homens. E isso muitas vezes nos impede de fazer muitas das coisas que Deus realmente deseja que façamos. Agora, você pode não querer aceitar a realidade, mas muitas coisas são mais respeitadas. Até companhias aéreas. Algumas companhias aéreas são mais respeitadas que outras. Isso não é verdade? Sim. Por boas razões, talvez. Mas ainda assim, eles são mais respeitados. Algumas partes do mundo são mais respeitadas do que outras partes do mundo. Diferentes grupos de pessoas são mais respeitados. Pessoas de diferentes cores são muito mais respeitadas do que outras cores. Essas coisas são muito reais e verdadeiramente existem na sociedade. Agora, se você reparar no vídeo que acabei de mostrar, você vê a ausência de estradas, a ausência de infraestrutura, você viu a ambulância de que a senhora estava falando? Sim, você sabe. Mesmo em Gana, eu não estive, sabe? Nós não vamos, a senhora que estava falando, ela é uma atriz, na verdade, mora em Los Angeles. Talvez você já tenha visto em algum filme, depois eu te conto se você quiser saber, mas nós não fomos a esses lugares. Eu não fui a esses lugares. Pastores em Gana não vão a esses lugares. Nós não vamos lá. Sabe, nós vivemos na cidade. E na cidade nós temos, sabe, não é exatamente como na Austrália, mas também não é como é aqui. Mas aqui, onde as pessoas realmente não vão, veja, as pessoas simplesmente não vão onde as pessoas são negligenciadas e não são devidamente respeitadas. Sabe, ninguém quer ir lá. É como se essas pessoas não fossem seres humanos de verdade. Sabe, essas pessoas nem são fantasmas esquecidos. É assim que pensamos, sem perceber que pensamos dessa forma. E é como se, seja lá o que estiver acontecendo lá, bem, não fomos nós que causamos. Então, quero dizer, não é da nossa conta, sabe? Mas se você vai fluir com Deus, uma alma é uma alma. Ele pode ser um carpinteiro, ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser um homem negro, ele pode ser um homem branco, ele pode estar longe, ele pode estar em algum buraco por aí. Mas uma alma é uma alma e é preciosa para Deus. Onde quer que essa alma esteja, essa alma é preciosa para Deus. E Jesus, os cristãos vieram morrer numa cruz para salvar as almas. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que estava verdadeiramente perdido e necessitado. Agora, se a igreja realmente se importasse com as almas, a igreja iria até onde as almas estão. A maioria das almas não está nos lugares respeitáveis. Essa é a realidade. A maior parte dos campos de colheita não fica na cidade. Você sabe? E é como se estivéssemos verdadeiramente e profundamente preocupados com o respeito. Onde você foi pregar? E eu posso pregar em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas eu decidi pregar onde eu realmente acredito que Deus quer que eu esteja, neste exato momento. É incomum para mim estar aqui. É por causa do relacionamento que estou aqui. É incomum para mim ser assim. Não preciso estar aqui. Você sabe, e eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Sabe? E não importa se há algum lugar realmente bom ou algo verdadeiramente agradável e prazeroso lá. O que importa, de fato, é unicamente o que Deus quer e deseja para nós. São as almas.
Sabe? E onde Deus quer que eu esteja? O que Ele quer que eu faça? Isso é o que importa. E isso é o que deveria ser importante para nós. E quanto mais restringimos nossas vidas ao que é respeitável, menos fazemos para Deus. Jesus disse: como vocês podem crer? Crer significa obedecer. Crer, outra palavra para crer é obedecer, aliás. Fé é obediência e obediência é fé. Se você tem fé, você obedece. Se você não tem fé, você não obedece. Fé é obediência e obediência é fé. Ou seja, como você pode realmente me obedecer quando tudo em que você pensa é no que as outras pessoas acham, em quão respeitável e verdadeiramente admirável isso é? A grande maioria dos africanos quer deixar a África e ir para algum lugar mais, entre aspas, respeitável e fazer coisas com pessoas mais respeitáveis. Mas veja, a realidade é que os campos de colheita não são determinados por você. Você tem que fluir com Deus e ir para onde Deus diz que você deve ir e para onde você precisa ir. Sabe, T.L. Osborne? Você pode conhecer T.L. Osborne. Bem, eu o conheço, eu o conheci. E um dia eu estava com ele em uma igreja em Seattle e perguntei a ele: como você sabe para onde ir para uma cruzada? Eu perguntei a ele. Essa foi a última pergunta que fiz a ele e nunca mais o vi até que ele morreu. Como você sabe onde estar, para onde ir? Sabe o que ele me disse? Ele me repreendeu. Ele disse: olha, não seja esquisito. Apenas olhe no mapa e vá para onde você vê. As cidades estão lá, não seja esquisito. Foi isso que ele disse, não seja esquisito. Sim, e porque queremos ser esquisitos, é como se o Espírito Santo dissesse que eu deveria ir, essas cidades estão lá, é onde estão as almas, sem nenhuma orientação especial de anjo ou qualquer coisa. Onde estão as almas? Onde estão as pessoas que nunca tiveram uma cruzada, que nunca ouviram falar de Jesus? É por isso que a igreja está diminuindo, por causa do respeito aos homens. Sim, é porque nós realmente queremos ser muito respeitados e também admirados. Queremos ser associados aos grandes, aos poderosos, aos ricos e, claro, aos famosos. Nós não queremos de forma alguma. A Bíblia diz que o pobre não tem amigos. O rico tem muitos amigos. O pobre, nem mesmo o vizinho quer saber dele. Então, eu não o conheço. Eu não o conheço. Nunca o vi antes. Mas o rico tem muitos amigos. O pobre, nem mesmo o vizinho quer conhecê-lo e não quer se associar a ele. Como você pode realmente fazer a vontade de Deus se tudo o que você faz está muito, muito ligado ao respeito dos homens? E quando Jesus veio, ele se afastou dos respeitáveis. A respeitabilidade é um demônio, não é? Sim. Sim. Ouça, a Bíblia diz que o evangelho é para os pobres. Jesus disse: o Espírito do Senhor está verdadeiramente sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres e necessitados. A mesma Bíblia que você é, a que eu tenho, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Pobre significa não ter comida, não ter dinheiro, não ser respeitável, não ser respeitado. Sim. Se o presidente dos Estados Unidos viesse a Gana, haveria um feriado e as escolas entrariam em recesso e o presidente o encontraria e assim por diante. Se o presidente de Gana fosse para os Estados Unidos, ele seria recebido por um professor. Sim, não há respeito por ele. Não é nada. A vinda dele não é nada, não significa nada. Então essa é a realidade. Existem lugares e pessoas respeitados e respeitáveis e existem lugares que não são tão respeitados. Essa é a realidade. E Jesus disse: como vocês podem crer? Como vocês podem andar comigo se tudo o que fazem é estar muito preocupados com o que é respeitado, mas essas coisas nós não percebemos que somos assim.
Sim, não percebemos que somos assim. Sim, mas eu digo a vocês, os pais, o tipo de pessoas que seguimos, como Telly Osborne e alguns dos grandes e notáveis homens de Deus que já viveram, eles realmente não tinham isso em mente quando foram ao mundo. Eles simplesmente continuaram seguindo em frente, com grande determinação. Nunca houve qualquer sentimento de que existe um lugar inferior. Pelo contrário, é como se dissesse: há almas aqui, e já que há almas, é para lá que vamos. Não é que quando estivermos lá, sabe, seremos famosos se pregarmos ali. Sabe, esse é um grande palco. Se pregarmos, seremos grandes. Nossos livros serão vendidos. Nos tornaremos o número 1 na lista de best-sellers do New York Times. Não existe número 1 de best-sellers. Não, não existe número 1 dos mais vendidos nessas cidades. Sim. Você não escreve. E é por isso que todos os livros cristãos de hoje têm um certo estilo, um certo sentimento. É sobre como ser realmente rico, ou como ter uma abundância plena, ou como ser verdadeiramente feliz, ou como viver a vida agora, e como ficar muito bem, e como ser, não sei, de fato. Não sei mais o que queremos. Deixamos a Bíblia de lado e passou pelo que as pessoas pensam. E isso é um grande erro, e é isso que está secando a igreja. É por isso que as igrejas não estão mais cheias. É por isso que há cada vez menos jovens na igreja. Sim, vamos ter basquete na igreja. Vamos ter uma piscina. Vamos jogar cricket. Vamos jogar golfe. Vamos fazer alguns jogos. Vamos jogar banco imobiliário na igreja. Vamos jogar tênis de mesa para atrair os jovens. Isso não é o que atrai os jovens. O poder de Deus é o que pode salvar um jovem. Jesus e seu sangue são o que podem salvar um jovem e transformar sua vida. Eu comecei a seguir Jesus quando tinha 16 anos. Tenho estado com ele e nunca voltei para o mundo. E nunca me arrependi de estar com Jesus. Não. Eu não encontrei Jesus aos 40 ou 50 anos. Eu o encontrei quando era adolescente. E eu o segui de todo o coração por toda a minha vida. Então, é hora de nós não, sabe? Porque às vezes nem queremos amigos que são de certos lugares. Sim. Então, de onde ele é? Até mesmo congregações. Eu me lembro de um pastor. Na Inglaterra, as congregações mudaram. Os brancos pararam de ir à igreja na Inglaterra, em Londres, e agora a congregação é de pessoas negras. E eu percebi que o pastor não gostou disso. Ele não gostou porque começou como uma igreja branca e a congregação literalmente ficou negra visivelmente. Sim, eu te digo. Porque os brancos pararam de ir à igreja e eram só pessoas da África Ocidental e da África e assim por diante que lotaram a igreja. Ele não gostou disso. E eventualmente ele deixou a igreja. Sim, ele perdeu o ministério e tudo mais. Mas eu percebi, sabe? Porque uma vez eu conversei com ele e ele fez certos comentários. Sabe? Mas veja, a realidade é que você não terá um ministério se tiver acepção de pessoas. Você não terá nenhum ministério. Você só tem algumas pessoas respeitáveis e continua diminuindo. Ele continua encolhendo. Ele continua diminuindo porque esse grupo está cada vez menor. Sim. Sabe, uma das pessoas que não são respeitadas são os jovens. Sim, você sabe, se eu digo que tenho esse milionário que faz esse negócio e assim por diante, todos esses são membros da minha igreja. Uau, o dono deste prédio, daquele arranha-céu, o dono daquilo. Todos esses são meus membros, em contraste com as criancinhas. Você é pastor de criancinhas. Você é pastor de pessoas que não são ninguém. Mas eu te digo, veja, você não pode fazer a vontade de Deus com esse tipo de mentalidade. Sim. Em todo lugar que vou, eu olho para essa idade da congregação, para ver quantos jovens há na igreja, porque sem os jovens a igreja está acabando. É só uma questão de tempo, sim. Sabe, eu também venho da Suíça, visitei uma igreja, fui a uma igreja, o pastor me disse que temos cultos a cada 2 semanas. Sim, temos cultos a cada 2 semanas. Igreja grande, 1.500 lugares. Temos cultos religiosos a cada 2 semanas.
Eu disse, então quantas pessoas vêm à igreja? Eles disseram, 8 pessoas idosas vêm à igreja. Temos cultos religiosos a cada 2 semanas. Acabou. É possível acabar. É possível que algumas igrejas acabem. E esses suíços são exatamente os mesmos suíços que vieram para Gana muitos anos atrás, sim, para pregar o evangelho. Saem. E Gana é como uma nação cristã, sabe? Porque eles vieram para cá. Então, na verdade, nós somos os frutos diretos deles, entende? Na verdade, a rua onde moro em Gana se chama Rua da Missão de Basel. Sim, imagine isso, Basel Mission Street. Sim. Então, houve um tempo em que as pessoas não pensavam, não, esses não são bons lugares para ir. Eles vieram. Espero que você esteja comigo. Eles vieram da Suíça em barcos, sem e-mail, sem celulares, sem internet, sem assistência médica, sem voos. Eles vieram. E a igreja era forte e deram frutos. Eles conquistaram nações inteiras. Porque o respeito dos homens, ou o respeito de, esse é um lugar ruim, ou esse não é um lugar tão importante. Isso não existia neles. Mas à medida que o respeito dos homens cresceu em nós, todos esses trabalhos de alcance pararam. Hoje em dia, você mal encontra um missionário em qualquer lugar. Acredite, sabe, onde eu vou na África e eu dirijo. Eu dirijo para a maioria dos lugares. Até mesmo entre países, eu dirijo do norte ao sul, do leste ao oeste. Estou sempre dirigindo. Não há missionário em lugar nenhum. Sim. Mas nossos amigos de outras religiões, eles não se importam. Eles não têm respeito por pessoas. Em cada vila, todos aqueles lugares onde fomos, há outras religiões, eles ocuparam o lugar. Assim, eles não se importam com, esses são pobres, esses são... É por isso que você vê nações inteiras caindo para outras religiões. Não menciono religião, nomes de religiões. Você pode imaginar de qual religião estou falando. Se quiser, escolha qualquer religião. Há milhares preenchendo as lacunas. Sim, essas cidades que mostrei para você estão cheias de outras religiões e seus templos. Pastores cristãos, sejam africanos ou americanos, ninguém quer ir para lá? Sim, mas eles não têm o mesmo respeito que nós. Não, nós gostamos daqui. Eles vêm, constroem uma coisinha ali que cabe 20 pessoas, mesmo que fique vazia, e eles estão lá. E eles ocuparam nações. Sabe, eu estive no Senegal e dirigi do norte ao sul. Baixei a cabeça de vergonha. Eu disse, Senhor, fomos nós que supervisionamos o colapso da igreja. Não havia igreja, eu lhe digo, de norte a sul, 99% outra religião. Serra Leoa, 90% completamente perdidos. Em todo o Mali, no Burkina Faso, quero dizer, na Guiné, uma impressionante maioria de 99%, nenhum cristão. Nós nos sentamos e dissemos com uma certa surpresa, elas são realmente como cabras selvagens. Elas não são cabras, são pessoas pelas quais Jesus morreu. E por que paramos de ir? E porque agora temos consciência de onde estamos, quais voos vão para lá. Convidei um americano para a nossa igreja. Ele disse que, se for seguro, eu irei. Uau! Se for seguro. Se for seguro. Se for admirável. Se for respeitável. Então, vamos olhar para os nossos corações. Lembre-se de que Jesus estava caminhando com pescadores, pessoas sem instrução, jovens. Aparentemente, John tinha 16 anos. Sim, ele os nomeou apóstolos. Todos os meninos. 12 jovens, sim. Ele disse, vão para o mundo. E eu acho, se estivesse com Jesus, teria perguntado, Jesus, sério? Você está falando sério? Você está enviando essas pessoas para o mundo? O que eles vão fazer? Pessoas que a última coisa que eles estavam fazendo era discutir sobre quem seria o maior. Pessoas que não conseguiam orar. E caras espirituais que não conseguiam orar por 1 hora. Tenho certeza que se você estivesse lá, teria dito, você está falando sério?
Você quer dizer que esses caras vão ao mundo para dominar o mundo? Vamos falar sério. Portanto, Jesus não fazia acepção de pessoas. E é por isso que os fariseus e os saduceus não o suportavam. Mas hoje você está livre do respeito dos homens, da honra dos homens. Aleluia. Amém. Agora, esse é realmente o primeiro erro. Isso é grande o suficiente para nos mandar para casa. Número 2, o segundo erro é escolher dar poucos frutos, o que é um problema. Amém. Escolhendo dar poucos frutos, João capítulo 15 e verso número 8. Nisto é glorificado o grande e glorioso meu Pai celestial, que deis muito fruto abundante e visível em vossas vidas, e assim verdadeiramente sereis meus discípulos fiéis e seguidores leais. Amém. Que assim seja. Agora, lembro-me de anos atrás onde eu ia para rezar. Eu estava na Inglaterra e lembro-me de uma rua em que eu andava para cima e para baixo rezando quando eu estava no ensino médio. E eu me lembro de uma oração que fiz, e essa oração tem me acompanhado. E lembro que quando visitei aquela cidade novamente, lembrei da oração e lembrei onde estava quando andava para cima e para baixo naquela rua. E você sabe qual era essa oração? Eu era um estudante no ensino médio e orei: Senhor, faz-me frutífero, frutífero. Eu simplesmente orei: Senhor, faz-me frutífero. Sabe, uma das principais e mais importantes coisas que Deus realmente quer de nós é fruto, a frutificação, sabe? Então não há um fim para isso, não há um limite, não há fim. Para o fruto que você pode realmente dar, se você se permitir plenamente frutificar, não haverá fim. Nunca pense que existe um fim. E eu vou mostrar para você Provérbios capítulo 4, se não se importar de abrir comigo. Provérbios capítulo 4, vamos agora então, por favor, ler juntos com atenção o versículo 18. O caminho dos justos é como a luz brilhante da aurora que vai resplandecendo mais e mais intensamente, até se tornar um dia perfeito e plenamente estabelecido. O caminho do justo é como a luz que brilha de forma constante e segura, não é mesmo? Portanto, o caminho de uma pessoa justa é como a luz que brilha. E então, o que acontece com a luz brilhante? Ela brilha cada vez mais. Todo mundo fala mais e mais, cada vez mais. Até o dia perfeito. Então, o dia perfeito é o dia perfeito, o dia em que você morre. O dia da sua maturidade, o dia da sua maior maturidade. Então, isso mostra que não há verdadeiramente um fim para o brilho continuamente crescente da sua vida. Você está brilhando cada vez mais, de forma gloriosa e cheia de luz, até o dia perfeito e resplandecente que se aproxima. Aleluia. Então, não há fim. E Jesus disse: é nisto que meu Pai é verdadeiramente glorificado. É isso que traz grande glória a Deus. Que você dê muito fruto. Não apenas fruto, mas muito. Agora, eu percebo que a maioria dos líderes meio que tem um limite imaginário para os seus frutos. Por exemplo, digamos que você pegue esta igreja, muitas pessoas têm em mente que o limite do fruto são as 4 paredes da igreja. É isso. Mas veja, muitas vezes Deus tem mais para você do que aquilo que você estabeleceu para si mesmo em sua mente. Sabe, muitos anos atrás tive a visão de ter 100 membros na minha igreja. Centenas. Esse era meu objetivo quando comecei. Eu disse: Senhor, se me deres 100 membros, estou pronto para morrer. E quando eu tinha 100 membros, eu ainda era tão jovem.
E percebi que não, preciso mudar minha visão rapidamente antes que Deus responda minha oração. Então parei de estabelecer tais visões e metas para mim. Tem muito mais para você. Não há realmente um fim para o número de membros de uma igreja de maneira alguma ainda. Aleluia! Não há limite para o número de membros que uma igreja pode ter. E se você quiser pelo menos um fim, você pode descobrir sobre aqueles que têm as grandes igrejas. Como Young Cho tinha 700 mil membros, não sei o que ele tem agora, mas David Oyedepo, na Nigéria, na Winners Chapel, tem 4 cultos. E ele tem um salão com capacidade para 50 mil pessoas dentro e 50 mil fora. E ele tem 4 serviços disso. Então ele tem cerca de 400 mil participantes na manhã de domingo. Agora não diga, sim, isso é a Nigéria. Não comece com esse respeito ao homem. Nem comece, sabe? Por favor, você sabe, quando você faz isso, você cancela a pregação. E não estamos jogando tênis de mesa, estou pregando, ok? Tênis de mesa é quando eu jogo, você joga de volta. Não reproduza. A maioria das igrejas na Nigéria são pequenas. Talvez você não saiba. Eu tenho uma igreja lá. A maioria das igrejas é pequena. Havia uma igreja bem no seu portão que estava ali há anos e agora ele tem esse número de membros. É verdade, é verdade. De qualquer forma, não há fim para o número de membros de uma igreja, então não há. E ao número de igrejas que você pode ter a partir de um realmente pequeno ministério, sim, também. Temos mais de 3 mil igrejas. E não me refiro a igrejas importadas ou franquias de pessoas que estão no ministério e levam o nome. Estou falando de membros que cresceram, foram treinados e disseram, ok, vem aqui e comece uma igreja. Você vai aqui e começa uma igreja. Em todo o mundo. Todas as pessoas aqui. Esse tipo de pessoa não são franquias, não é como McDonald's ou KFC, não. São pessoas de verdade que cresceram desde a salvação, foram treinadas, cresceram na igreja e saem para abrir igrejas, e todos nós continuamos conectados, ainda é a mesma família. Não há limite, não há fim para o tamanho da cruzada que você pode ter, sim. Por isso, nas nossas cruzadas, estamos sempre buscando mais pessoas, mais almas. Estamos fazendo tudo o que podemos para pregar para mais pessoas. A maioria dos pastores está satisfeita com o que tem. Mas veja, o seu objetivo não é estar financeiramente bem. Se meu objetivo fosse ter um carro, uma casa e dinheiro, então já teria alcançado esse objetivo há muito tempo. Já tenho uma casa há anos e um carro há anos. E meu carro tem ar-condicionado, tem música, tudo. Vidros elétricos, eu tenho. Se esse fosse meu objetivo, já o teria alcançado. Isso nunca pode ser o meu objetivo. Jesus disse, nisto é glorificado o vosso Pai, que deis muito fruto. E um dos maiores erros da maioria dos ministros, eu te digo, é que eles têm escolhido e decidido parar de dar frutos ou parar de crescer nos frutos que já tem, sim, mas veja, se você se sentar para planejar como posso fazer mais, como posso alcançar mais para Deus, como posso ganhar mais almas, como posso estabelecer mais pessoas, como posso ensinar mais, como posso construir mais igrejas, você não ficará satisfeito com o que tem e provavelmente está se comparando com um padrão muito ruim. Sim, é por isso que você está feliz consigo mesmo. Você olha e diz, não somos ruins. Você não é ruim porque não viaja. Quando você viaja, você verá coisas maiores e mais elevadas. Sim, quando você viajar, verá o que Deus está fazendo. Sim, não fiquem felizes com vocês mesmos aqui. Olhe ao redor e veja o que Deus está fazendo. E você verá que há mais que você pode fazer. Você não pode ser feliz com o pouco que tem. Não, isso é um grande erro porque a sua visão determina o que você faz.
Sua visão te faz trabalhar, sua visão te faz acordar, sua visão te faz orar, sua visão te faz jejuar. Sua visão faz você se mover, sua visão faz você estudar. Sua visão faz você seguir em frente, sair do lugar e avançar. Sabe, uma pessoa que me influenciou muito foi Kenneth Hagin. Ele é um pai para mim no ministério. Eu o honro e sempre o honrarei. Se ele estivesse vivo, eu iria para Tulsa o tempo todo. Você sabe. E quando penso nele, penso comigo mesmo. Ele tinha 63 anos quando o conheci, 63. E ele ainda estava pregando e, você sabe, ministrando. Se ele tivesse realmente desviado do assunto, isso seria um problema. E do que ele fazia aos 40 ou 50 anos e começasse a pregar algumas das bobagens que temos hoje nas igrejas. Onde estamos pregando, você se pergunta se é uma universidade ou uma igreja. Você se pergunta se é um banco. Você se pergunta, o que estamos pregando? O que estamos falando? O que estamos dizendo? Aos 63 anos, ele ainda estava para encontrar o homem e um dos seus maiores frutos. Eu sou um dos principais frutos que foi, sabe? Vou te contar o que aconteceu. Em 1988, eu estava no meu último ano da faculdade de medicina e fui trabalhar em um hospital localizado fora da cidade. Um pouco como Rockhampton está localizada lá, diferente de uma cidade como Sydney. Então eu estava nessa cidade e fiquei lá por um mês inteiro e estava em um quarto sozinho, fazia todo o meu trabalho médico, terminava, voltava, fazia o trabalho, voltava. Uma noite eu estava orando, sabe, e coloquei uma fita do Kenneth Hagin. Quantos de vocês conhecem Kenneth Hagin? Espero que ele não seja uma má pessoa para vocês aqui. Não sei o que você tem, mas ele é uma boa pessoa para mim. Não me importa o que você pensa. E a fita dele estava a bordo do avião. E eu estava intensamente rezando. Então, eu me ajoelhei ali e permaneci apenas rezando com toda a minha concentração. E eu coloquei a fita porque eu gosto, sabe? Não é fácil rezar em silêncio. Tenho algo tocando, música, pregação, está no fundo, acontecia, e era alto reverso. Naquela época usávamos as fitas, então era reverso automático. Minha esposa me emprestou seu pequeno gravador. Então começa, termina, volta durante a noite. E eu estava de joelhos. E eu adormeci, o que acontece com a maioria de nós quando estamos rezando, muitos de nós. Mas acordei por volta das 2 da manhã, e Kenneth Hagin ainda estava pregando na fita. E de repente algo saltou da fita e entrou na minha barriga. E então ouvi uma voz. E a voz disse, a partir de hoje, você pode ensinar. Sim, isso aconteceu em 1988. Ele disse que a partir de hoje você pode ensinar. Eu tinha 25 anos. Sim, a partir de hoje você pode ensinar. E ele me disse, vou provar isso a você. E você sabe, já se passaram muitos anos e aqui estou eu, quase 30 milhões de livros publicados. Isso é muito livro em diferentes idiomas e ensinando e em igrejas. Eu tinha uma igrejinha numa sala de aula. Era só isso. Eu era um estudante, sabe? Então, o poder de Deus veio sobre mim. E eu penso comigo mesmo, esse homem, se ele tivesse desviado da sua pregação e começado a pregar sobre finanças, isso, aquilo, eu não sei o que as pessoas estão pregando por aí. Eu não estaria lá. Eu não teria, quer dizer, fui abençoado pelo ministério dele. É por isso que estou tentando explicar para você que não há limites para os frutos que você pode dar. E você pode dar um grande fruto no final do seu ministério. Você pode dar um grande fruto em determinado momento. Você simplesmente não sabe de quem você vai tocar a vida. Você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Sabe, você precisa ter no seu coração, na sua mente, que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Nunca fica mais fraco. Só fica mais e mais brilhante até o dia perfeito. Não existe nada como aposentadoria ou término no que diz respeito a Deus. Você só vai brilhar mais e mais. Esse é o desejo de Deus.
Aleluia. Amém. Então, eu não quero que ninguém desista aqui. Não, não, não. Você não terminou. Você não terminou de jeito nenhum. Você não terminou de jeito nenhum. Você deve dar frutos agora. Sim, enquanto estiver vivo, Deus não quer que você morra. Não há espaço para você no céu agora. Sua cama não está pronta. Sua casa, sua mansão não está pronta. Aleluia. E Ele quer que você trabalhe duro e seja preenchido com paixão, desejo e esforço incansável. Para ganhar almas, construir igrejas, fazer a sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Não há outro trabalho senão pregar o Evangelho, ganhar almas e edificar igrejas. Eu não conheço nenhum outro trabalho porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a minha palavra. Então ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. E você constrói uma igreja aqui, mas agora precisa construir mais. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. Judéia, Samaria e até os confins da terra e em todas as nações. Se eu não te vir realmente em Samaria, vou suspeitar que você não tem a plenitude do Espírito Santo. Sim, vou dizer de novo. Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que vai acontecer? Você vai ficar mais rico, vai ganhar muito dinheiro, seus investimentos vão amadurecer e as coisas vão melhorar para você. Não é isso? Ah, desculpe. Você vai receber poder quando o Espírito Santo vier sobre você e vai construir muitas casas e vai se tornar... Eu quero dizer, você vai ficar mais forte financeiramente. Quero dizer, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Você não tem isso na sua Bíblia? Mas parece que é isso que a igreja tem na Bíblia deles. Você vai ter o Espírito Santo, vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês. Então eu verei vocês em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o único sinal de que o Espírito Santo está sobre você. Se eu não vejo você evangelizando, se eu não vejo a igreja se movendo, se eu não vejo você de Jerusalém até a Judéia, eu suspeito fortemente que o Espírito Santo não está na igreja. E é assim que é fácil ver que o Espírito Santo deixou a igreja. O Espírito na igreja não é o Espírito Santo. Em muitas igrejas é o Espírito do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. É isso que encheu a igreja. Oh, sim. Sabe, um dia eu vi uma igreja cheia, sabe, daquele jeito, e o Espírito Santo falou comigo e disse, não é meu espírito que está aqui, é o espírito do mundo, não é meu espírito. Não se engane. A maioria dos cristãos não tem discernimento. Sim. Quando Jesus disse a Pedro, Satanás, afasta-te de mim, foi porque ele tinha discernimento para saber que as palavras que vinham de Pedro, palavras de segurança, palavras de proteção, palavras que defendiam Jesus e diziam, você não vai morrer, você não vai para a cruz. Jesus olhou para ele e disse, escute, você é Satanás, você é Satanás. Cale a boca. Hoje a maioria dos pastores não sabe quando é Satanás que está falando, quando Satanás fala, eles dizem, eu amo essa mensagem, amém. Vou repetir. A maioria dos pastores não sabe quando Satanás está falando. Quando Satanás falou e disse, você não vai para a cruz, Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Hoje nós teríamos dito, eu amo isso. Eles teriam se levantado na frente e dito, amém, essa é uma mensagem poderosa, uau, adorei, pregue, é tiro certo. Ele estaria batendo palmas, nós o queremos de novo. Então vamos dar frutos, porque essa é a vontade do Senhor. Amém. Diga a alguém, pergunte, você está escolhendo dar poucos frutos? Você está escolhendo dar poucos frutos? Ei!
Agora, número 3. E não se preocupe, não vou conseguir passar por todos os 10. É um livro. Os 10 maiores erros. Sim, você realmente pode conseguir. Os 10 maiores erros. Isso me passa totalmente despercebido. Número 3. Minimizar a importância do sacrifício é o terceiro erro mais comum e significativo. Minimizar a verdadeira e profunda importância do sacrifício. E eu tenho um livro que escrevi chamado Perder, Sofrer, Sacrificar e Morrer. Amém. É exatamente este aqui. Perder, sofrer, sacrificar e finalmente morrer. Tudo isso é uma parte intrínseca do processo. Amém. Tome a sua cruz e siga-me. Essas são as palavras de Jesus. Amém. Se alguém vier a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e verdadeiramente me siga. Hoje muitas igrejas jogaram fora a cruz. Vocês também têm cruzes. A maioria das igrejas não tem mais cruzes, mas a cruz é o símbolo da igreja e de Jesus. Amém. E 1 Coríntios 1,18 diz: pois a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder agora. Se você quer poder, você precisa da cruz. Sim. O verdadeiro poder entra na igreja quando a cruz é pregada e magnificada de forma significativa. O poder realmente entra na igreja. É um pequeno, mas fundamental elemento que muda tudo profundamente. Tudo bem. Então, poder para mudar o mundo ao nosso redor, poder para pregar a mensagem, poder para ministrar aos necessitados, poder para libertar as pessoas. O poder vem quando a cruz é crida, é pregada, e esse é o poder que a igreja tinha. E eu digo tinha porque muitas igrejas não têm mais isso agora. O poder de ir para a África. Você se pergunta, eu conheci um pastor no Zimbábue chamado Tom Duchelle. Alguns de vocês talvez o conheçam. Você sabe, ele tem o maior prédio de igreja e provavelmente a maior igreja do Zimbábue. E ele disse que olhou no mapa. Deus o tocou e disse, vá para a África. Ele olhou no mapa e acho que teve um sonho, Rodésia. Ele olhou no mapa para ver onde ficava, encontrou e foi. Só isso. Esse é o tipo de cristão que está voltando para a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. E ele foi e viveu por lá a sua vida inteira, toda a sua existência. Todos os seus filhos cresceram lá. Ele casou todos os seus filhos lá e é isso. E é esse tipo de cristão que tem o poder de conquistar nações. Sim. E não há nenhum americano nessa igreja. São os zimbabuanos. Sim, ele é americano, mas todo mundo na igreja dele é do Zimbábue. Sabe, a gente canta essas músicas bonitas e tão significativas, sabe, mas infelizmente não temos poder algum. Sim, porque não é só uma música. Não é só uma música. Tome sua cruz, siga Jesus. Tome sua cruz e siga-o. Não é apenas uma música. Não é. Tem uma música que diz que não é só uma música. Sim. Mas para muitas pessoas a cruz é apenas uma canção. Mas é o elemento que foi expulso da igreja e nos deixou impotentes. E você sabe, a igreja nunca teve tanto dinheiro quanto agora. Talvez esteja falindo agora, mas costumava haver muito dinheiro na igreja. Ei, mega igrejas com milionários. Sim. E nunca houve um tempo como agora em que a igreja estivesse mais impotente. Impotente, e ainda assim
mesmo tendo muito mais dinheiro. Porque dinheiro não é poder. Agora, pessoas de outras religiões, deixe-me perguntar a vocês, qual religião tem um líder que decidiu fazer algo que acabaria matando a si mesmo? Você conhece alguma religião assim? Deixe-me perguntar de novo. Você conhece alguma religião em que o líder da religião decidiu fazer algo que acabaria resultando em sua própria morte? Ou, em outras palavras, se matando? Você conhece alguma religião assim? Qual era o nome dessa religião? Cristianismo. Ah, entendi. Não é interessante que em outras religiões, cujo líder, e quando alguém decide se matar, como se chama isso em inglês? Suicídio, sim, é chamado de suicídio. Não é interessante que em outras religiões as pessoas prefiram se matar por sua religião? Quero dizer, enquanto os cristãos seguem uma religião cujo líder sabia muito bem que essas pessoas queriam que ele morresse. E ele disse: eu estou indo para lá para morrer. Amanhã morrerei nas mãos deles. Essa é a nossa religião. Sim, é a nossa religião. Ele disse isso no dia anterior. Esta é a última vez que vou isso. Não provarei isso novamente até depois. E ele disse: este é o meu sangue. Amanhã, a esta hora, já terei partido. Estarei morto. Ninguém diz isso. Mesmo que esteja morrendo de câncer, não diria: estarei morto amanhã. As pessoas não falam, mas Jesus falava desse jeito. Ele disse: este é meu sangue. Estou dando meu sangue. Eu vou morrer por vocês. Uau, este é o meu corpo. O meu corpo será levado amanhã para o necrotério e para outros lugares. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso Jesus. E ele disse: tome sua cruz e siga o meu exemplo. Outras religiões seguiram o exemplo de morrer por sua crença. Pelo menos eles morrem não por matar pessoas, mas por sua crença. Nós não queremos morrer por nada, por algo pelo qual eu quero viver. Eu não quero morrer por nada, eu quero viver. Que tratamento você tem para mim? Eu quero viver. Você tem remédio? Você tem vitaminas? Eu preciso viver, eu preciso de vida. Se eu não quero morrer, eu não quero perder, eu não quero sofrer. Mas cada uma dessas palavras é muito importante para os cristãos. E quando minimizamos isso, tiramos o poder da igreja. Sim, a Bíblia diz em Filipenses 1 que somos chamados não apenas para crer nele, mas também para sofrer. Você não pode tirar o sofrimento da igreja. Você não pode tirar o sofrimento dos cristãos. Isso faz parte. Se alguém perder a sua vida, ele a ganhará. Você não pode tirar a perda da igreja. Você não pode tirar isso. Me desculpe. Eu sei que queremos pregar sobre vencer. Eu sei que queremos pregar sobre prosperar. Mas você realmente não pode tirar da igreja a profunda realidade de perder algo importante por Deus. Sim. Sabes esse jovem, onde ele está? Obican. Sim, ele costumava viver. Ele era um empresário em Londres. Um empresário muito rico. Ele é baixo, mas era rico. Eu sabia porque ele costumava me abençoar. Sabe, ele disse: bispo, quero abençoá-lo e ele me dará boas ofertas. Então ele era um rico empresário em Londres, mas você sabe, toda vez que eu pregava, ele queria servir ao Senhor, sabe? E então eu disse a ele: ouça, vou enviá-lo como missionário do Reino Unido. Nossa, mas ele estava assustado, sabe? Então ele era o quê? Com medo. Ele estava realmente morrendo de medo, sim. Então eu o enviei para a África do Sul. E depois que eu pedi para ele ir para a África do Sul, quando eu fui para Londres, eu simplesmente não o vi. Ele simplesmente desapareceu. Nunca mais consegui perguntar a ele. Mas quando ele se recuperou disso, um dia eu fui para a Malásia e ele apareceu. E ele disse, eu coloquei minha mão no ombro dele e falei: escute, Obi, você vai ter que perder. O que foi que eu te disse? Você precisa perder algo. Porque era exatamente isso que eu não queria. Porque eu via que ir para missões significava o fim do meu negócio, da minha vida em Londres. E eu não queria isso de jeito nenhum.
Mas o bispo disse: você precisa perder algo. Na verdade, era uma conferência das Assembleias de Deus, exatamente como esta. Foi a primeira vez que conhecemos Richard Dodge e o bispo pregou sobre, na verdade, você pregou sobre sacrifício em uma das noites. Eu fiquei assustado. Ele ficou assustado. E eu disse: vá para o Quênia. Ele ficou apavorado. Hoje, no Quênia, ele possui várias igrejas prósperas. Ele está ativamente construindo a quarta, uma impressionante e grandiosa catedral no Quênia atualmente. Sim, é um empreendimento notável. Muitas almas salvas. E ele teve que perder algo. Sim, ele teve que perder algo. Sim. E sem perder, você pode admirar a mensagem. Você pode aplaudir. Você pode dizer, uau. Você pode dizer, nossa. Você pode dizer, uhul. Você pode dizer, ah. Mas sem sacrifício não haverá poder. Não haverá poder. Sim, esse é o elemento crucial que falta na igreja. Sim, muito obrigado. E esse elemento fundamental é o que secou completamente o ministério e fez o ministério encolher drasticamente, resultando em igrejas que ficaram progressivamente menores e menos influentes. Não estamos preparados para defender nada e pagar o preço por nada. Lemos os versículos na Bíblia e dizemos, uau, isso parece fantástico, mas não é para mim. Não é para mim. Então Deus está te chamando. Sabe, um dia eu visitei minha esposa. Ela ainda não era minha esposa na época, mas estava morando na casa de alguém. E então, quando entrei na casa, havia um cachorro enorme. Assim, desse tamanho. Você consegue imaginar um cachorro desse tamanho, desse jeito? Eu vi o cachorro vindo atrás dela, então saí correndo pelo portão. E ela me chamou e disse, não tenha absolutamente nenhum medo, não há absolutamente nada a temer, ele não é nada de verdade. Então voltei devagar pelo portão e aí ela me explicou tudo detalhadamente e eu finalmente descobri que o cachorro tinha sido castrado. Por isso ele era tão grande, entende? E na verdade ele era muito dócil e amigável. Só brincava, não fazia nada. Parecia muito sonolento, parecia muito cansado, sem energia. E muitas vezes eu penso na igreja como... É assim, é como quando você tira o sacrifício, é como se estivesse tirando as bolas da igreja. Sim, ela se torna grande, dócil, sonolenta, incapaz de fazer qualquer coisa, não late, não pode latir, não pode morder, não pode se defender, não pode atacar, não pode fazer nada. É só para envelhecer, porque você realmente tirou todo o poder que possuía. Sim, você tirou o poder da igreja. É verdade. Você realmente tirou completamente os elementos. A pregação da cruz é o poder, é aí que está o poder. Quando as pessoas morrem pelo que acreditam, quando abrem mão de algo, quando dão seu dinheiro, dão suas vidas. E quando falo de sacrifício, não estou falando de dinheiro. Sabe, as pessoas são tão, como se diz, ligadas a dinheiro. Eu não sou. Sabe, eu cresci em um lugar onde descobri que não se trata de dinheiro, se trata de você. Sabe, quando Deus me chamou, eu disse, Senhor, obrigado por me chamar. Eu vou te dar muito dinheiro para fazer a tua obra. Mas eu mesmo, eu sou médico. E o Senhor disse, não, eu não preciso de dinheiro seu. Eu preciso de você. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Então, enquanto eu refletia sobre isso, conheci um homem em Londres e esse homem havia trabalhado em uma fábrica e me mostrou o dedo dele. Quando ele acenou com o dedo, ele tinha apenas 4 dedos. Este aqui tinha sido cortado, mas ele estava feliz porque perdeu o polegar numa fábrica. E eu perguntei, por que está tão feliz sem o polegar? Ele disse, ganhei dinheiro pelo polegar, ganhei dinheiro com o polegar. Ei, sim. Então ele tinha milhares de libras. Milhares de libras. Ele estava realmente feliz com seu polegar. Ele era rico. Sim.
Então isso realmente me fez pensar com mais profundidade e então comecei a fazer os cálculos. Se um polegar está custando algo em torno de 20 mil, 25 mil libras, e o que seria 2 polegares e outro dedo, cada um dos dedos? E então, quanto valeria um braço, um antebraço, uma perna, um dedo do pé e o corpo inteiro? Isso virou milhões. E eu percebi que você, a pessoa, é muito caro e valioso. E então, quando Deus diz, eu quero você, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você, você é a pessoa que quero. Eu quero a sua inteligência. Quanto mais o cérebro, então. Quanto valeria o cérebro se você ganhou isso pelo polegar? Então Deus quer a sua mente, Ele quer a sua energia, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua inteligência, Ele quer as suas ideias, Ele quer o seu esforço, Ele quer o seu tempo. Você sabe a diferença que fez no mundo quando pessoas brancas se entregaram ao Evangelho? Eu te digo, eles deram suas ideias, sua energia, seu zelo, seu compromisso, seu foco, sua oração, tudo ao Evangelho. O Evangelho era diferente, a igreja era diferente. E quando eles se retiraram, isso mudou tudo. Tudo é diferente. Vamos nos entregar totalmente, eu disse, vamos nos entregar agora a este glorioso e verdadeiro Evangelho completamente sem reservas. Vamos de novo. Vamos nos levantar novamente e tomar a cruz de cristãos de Jesus e ir até os confins da terra e obedecer ao que lemos e não mudar o que estamos lendo. Aleluia. Alguém pode me dizer um amém? Quantos erros você cometeu? Apenas 3. Uau. Número 4. Minimizando a importância da humildade. Humildade. Mateus, o capítulo 18, versículo 3. E aqui eu só quero dizer uma coisa muito importante. Diz, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças pequenas, de coração puro, de fato, de modo algum, entrareis no reino dos céus. E qualquer que, pois, se humilhar verdadeiramente como esta criança, amém, em meu nome me recebe. Quem recebe uma criança em meu nome, a mim recebe. Então, humilhe-se verdadeiramente, humilhe-se com sinceridade diante do Senhor, e Ele, em sua bondade, certamente te exaltará. Amém. A humildade é a chave mestra. Você está ouvindo? Você está ouvindo sobre entrar? Veja, eu gosto da palavra entrar, exceto se você se tornar como uma criança, você não entra. Agora, o reino de Deus é como um reino com você. Salas e chaves. Foi isso que Jesus disse em Mateus 16, 18 sobre. Eu te darei as chaves. Então, as chaves para esse reino e as salas. Agora, somos frequentemente excluídos de vários aspectos importantes do reino por causa do orgulho. Mas toda vez que você se humilha verdadeiramente, você entra em uma nova e significativa área. Portanto, a humildade é a chave para entrar em coisas novas. Sim. Se você não for humilde, você não pode entrar. Lembre-se sempre da palavra entrar. Você entra sendo humilde. Uma vez que você consegue se abaixar, você pode entrar. Porque as portas do reino têm apenas 90 centímetros de altura. Uma porta normal tem 2,10 metros. As portas do reino têm 90 centímetros. Então você sempre tem que se abaixar assim para entrar em uma nova sala. Sim. Portanto, se você realmente quer entrar em uma nova e profunda área de Deus e do seu reino, você tem que se abaixar e se tornar como uma criança pequena e humilde, e então, somente então, você entra. A maioria das pessoas minimiza a importância de ser como uma criança. E por isso elas são impedidas de acessar áreas do ministério. Agora, se você quer entrar na área de plantação de igrejas, começar novas igrejas, você precisa ser humilde.
Caso contrário, você não vai aprender o que está envolvido, porque há muita coisa envolvida. Não é tão simples quanto parece. Se você quer entrar na área de crescimento de igreja, o crescimento de igreja exige humildade. Você precisa aprender. Sabe, esse pastor de quem eu estava falando, que tem uma grande igreja na Nigéria, sabe? 400 mil pessoas frequentando. Eu estava ouvindo ele pregar outro dia e ele disse que admira muito o Yonggi Cho e contou que pegou o livro do Yonggi Cho sobre crescimento em células, sistema de células ou algo assim. E ele chamou todos os seus pastores. Veja, é alguém que já tem milhares. E veja, eles não tinham cópias, então simplesmente fotocopiaram o livro e distribuíram para todos os pastores e disseram: todo mundo vai estudar esse livro por 2 semanas e depois vamos nos reunir para ver o que estamos perdendo. Eu fiquei pensando, esse homem que tem uma igreja tão grande está estudando algo para ver o que está faltando. Ele disse: vamos ver o que deixamos de fora. Veja, a menos que você se humilhe e se torne como uma criança, você vê a nova área do ministério, você fica de fora dela. Você não vai entrar em nada novo. Você sempre vai ficar onde acha que está e onde pensa que sabe tudo. Você simplesmente permanece ali. Mas para entrar em coisas novas no reino, você precisa se rebaixar assim. Você pode até ter que rolar no chão como uma cobra para conseguir entrar. Ah, sim, você tem que se humilhar. Talvez você precise participar de conferências. Talvez você precise ouvir outra pessoa. Ou ler algum livro, ou tirar cópia de um livro e estudar um livro. Sim. Mas se você tiver o orgulho que todos nós temos em tanta quantidade, você simplesmente olha e diz: ah, eu não preciso disso. Ah, isso não é nada demais. Ah, isso é coisa de africano, sabe? Sabe, isso não é realista. Isso não é prático. Ah, é assim que você chama. Sabe, ele é um jovem, ele é isso e aquilo. Sabe, ele é qualquer coisa. E você continua descartando e desvalorizando as coisas. Mas se você se humilhar, você entra em toda nova área. Quando eu quis começar a experimentar cura no meu ministério, eu tive que me humilhar. Eu tive que me humilhar e aprender tudo de novo. Porque no meu ministério, eu nunca orei pelos doentes. Eu nunca tive cura. E eu tive que me humilhar. E sabe, eu disse ao Senhor, eu quero aprender com a Kathryn Kuhlman. Sim, porque Kathryn Kuhlman é a minha maior e melhor ministra de cura. Quero dizer, porque eu sou médico e uma vez tive um livro escrito por um médico. Não sei se você conhece esse livro, escrito por um médico que examinou as curas dela. E o livro tem uns 10 ou 12 capítulos e cada capítulo é um dos milagres. E ele traz a perspectiva médica para o milagre. Ele mostra os raios-x, as tomografias, tudo no livro. Incrível. Então ela é a minha melhor referência. Mas então senti o Senhor me dizendo no coração: você não pode seguir Kathryn Kuhlman, siga Benny Hinn. Eu disse: Benny Hinn? Eu não entendo o Benny Hinn quando ele prega, porque o Benny Hinn não usa o Novo Testamento. Ele está sempre citando Jó, Salmos, Levítico ou Deuteronômio. Então eu disse: Senhor, eu não consigo entender quando ele prega, mas o Senhor disse: siga e aprenda a orar pelos enfermos. Sim. Então eu costumava colocar as fitas, os vídeos dele e assistir sem entender. Eu não entendo, mas sinto que o Senhor diz: aprenda com essa pessoa. E eu ouvi as fitas dele por anos sem entender, porque eu não entendia o que ele estava dizendo. Não estou brincando, não estou zombando. É sério, eu não entendia a mensagem dele. Eu não conseguia entender sobre o que ele estava pregando até que um dia eu estava deitado no meu escritório e de repente comecei a entender sobre o que ele estava falando. Aquilo foi só o começo. Sim, veja, a partir daí entendi todos os ensinamentos sobre a unção. Mas veja, foi preciso a humildade de simplesmente se rebaixar. Você diz que não entende essa pessoa. Muitas coisas grandiosas não são compreendidas no início, e o seu orgulho as descartará. Esse homem eu ouvi alguém fazendo um comentário sobre o Benny Hinn. Ah, ele é só místico, sabe? Ele só quer fazer todo o ministério parecer místico. E ele disse: é assim que as pessoas falam. E é por isso que você não recebe nada.
E é por isso que você não vai a lugar nenhum. E é por isso que você continua como um professor de escola em vez de um ministro ungido. Existe uma diferença entre um professor de escola e um homem de Deus ungido. Aleluia. Humilhe-se, por favor. Sabe, há mais. Acho que se você apenas lembrar do primeiro ponto, o caminho dos justos é como uma luz brilhante. Ele continua e continua até o dia perfeito. Não há fim para a grandeza. E não há fim para os frutos que virão para o seu ministério. Humildade. Não despreze a importância disso. Eu tenho um livro chamado Aqueles que São Orgulhosos. Tudo bem? Chama Fórmula para a Humildade. Procure por isso. Tudo bem. É tudo uma questão de humildade. E o que significa ser criança? Diz que a menos que você seja humilde como uma criança. É o que isso significa. Ah, tudo bem. Muito bom. Fórmula para a humildade. Sim. Há uma fórmula neste livro. Qual é a fórmula? Seja uma criança. O que é uma criança? Criança, você pode sentá-los em uma sala de aula. Adultos, vocês não podem colocá-los sentados numa sala de aula. Crianças, você pode sentá-las, pode ensiná-las e vão aceitar. Quando você diz algo para elas, acreditam. Isso mostra que você é uma criança. Quando você se acha grande demais, ninguém pode falar com você. Você é grande demais para que falem com você. Mas quando você é humilde como uma criança, você pode sentar, você se adapta. Quando você é criança, você não sabe quem preto e quem branco. Eu disse, quando você é criança, você não sabe a diferença entre vocês. Você não sabe se seus amigos são pretos ou brancos. É quando você cresce e deixa de ser criança e se enche de outras coisas. É aí que você percebe, ele é preto. Ele é branco. Ele é daqui. Ele é de lá. Mas as crianças, elas brincam juntas. Elas não sabem. Eu não sei. Elas não sabem. As crianças não sabem que tipo de carro você dirige. Seu pai pode ter o pior e mais velho sucesso, mas você segue o fluxo dele. Só mais tarde você percebe que o carro do seu pai era o pior carro da cidade. Mas as crianças não sabem. As crianças não sabem que você vive em uma área boa ou ruim. Verdadeiro ou falso? As crianças não sabem. Então é quando você não é mais criança que você percebe onde eu moro. E diga, as crianças não percebem a diferença entre os sotaques. Ele não tem sotaque australiano. Ele não tem sotaque americano. Ele não tem um. Se há uma criança sentada aqui, não percebemos. Mas você vai notar. Porque algo que não é uma criança cresceu em você. Ei! É por isso que eu chamo isso de fórmula para a humildade, se você quiser ler o livro. É só pensar em tudo o que uma criança seria e em tudo o que uma criança é. E você percebe que qualquer coisa que não seja assim em você, significa que há orgulho em você. Você pode ter crianças brigando constantemente sobre algo e você tem que entrar e resolver isso. Parem de brigar. Você não deveria fazer isso. Certo, não se preocupe. Ok, chega. Você volta 5 minutos depois, as crianças que estavam brigando estão brincando juntas e felizes. Não há problema algum. Não é verdade? Mas os adultos, algo aconteceu hoje. 6 meses depois ainda está acontecendo. Não acaba em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Nós nunca esquecemos nada. Nós vamos lembrar de você. Você vai pagar o preço por me machucar. E nós adoramos filmes de vingança, porque estamos imaginando em nossos corações alguém ou algo para se vingar. Então, humildade, vamos nos perguntar com sinceridade: eu sou verdadeiramente humilde? Jesus disse claramente: o maior no reino é o mais humilde, não o apóstolo. Eu estava sentado com meus filhos e membros e eu disse: vocês podem ser maiores do que eu no céu. E eles diziam: como sabe? Como alguém pode ser muito maior do que você no céu? Eu disse: não, de forma alguma. A grandeza no reino não é sobre o trabalho que você faz. É sobre ser humilde, o quão humilde você é.
É isso que vai te tornar grande. Se eu quero dizer que é uma marca de humildade o seu pastor me convidar para vir a esta igreja, sim, é mesmo. Porque, em primeiro lugar, eu poderia ser filho dele. Verdade. E, em segundo lugar, quem sou eu para que ele me convide para vir aqui? Então, a humildade é algo muito importante. Ela permite que você entre e é o que te faz grande aos olhos de Deus, não à vista do homem. Aos olhos do homem é se você tem uma casa maior, um carro maior ou mais dinheiro, ou se você é de algum lugar. Mas aos olhos de Deus, o que faz você grande? Ele diz que o maior no reino é como esta criança aqui. E essa é a melhor pessoa. Vejo você se tornando grande no reino. Aleluia. Uau. Quantos estão sendo realmente abençoados com os 10 maiores erros agora? Uau! Agora quero mostrar a vocês o último erro de hoje. E o último erro é ser lento no ministério. Sendo lento no ministério. Amém. O resto você tem que descobrir sozinho. Agora, vá devagar. Jesus disse em João 7, versículo 6. Minha hora, o momento certo ainda não chegou, mas a sua hora, o seu instante sempre está pronta e disponível. Minha hora, o meu tempo ainda não chegou, mas a sua hora, o seu momento sempre está pronta e aguardando. Agora, a velocidade é absolutamente necessária por causa do tempo, certo? Ninguém sabe as horas, amém. E em Lucas 24, eu adoro uma passagem muito interessante ali. Em Lucas 24, versículo 25. Observe, por favor, por favor. Observe Lucas 24, 25. Este é o nosso último pequeno ponto de hoje. Diz: ó tolos, e muito lento, verdadeiramente lento, profundamente lento de coração, para realmente conseguir acreditar plenamente e assimilar as coisas. Tardio de coração para crer em tudo o que os profetas falaram. Você sabe, quando você é lento, isso é muito perigoso no reino. No nosso reino, você precisa de velocidade. O pastor Claude tem 76 bons anos de vida. Você pode perguntar a ele se ele sente alguma coisa, se ele sente velho. Ele vai te dizer que se sente tão jovem sempre, porque você não sente a idade. Na verdade, sua mente e coração acreditam mais do que nunca em tudo que você sempre acreditou. É assim que é. Você só percebe algumas mudanças fisicamente, mas no seu coração, sabe? Eu não acho que acredito menos. Eu acredito mais. No que eu acredito, penso ainda mais profundamente. Quero servir a Deus ainda mais nesta minha idade em que estou, mais do que eu jamais servi, com toda a minha alma e coração. Então você não percebe que está envelhecendo, mas está. E Jesus disse: meu tempo ainda não chegou, mas o seu tempo é agora. Então, existem, de fato, 3 tempos. Existe o tempo e existe o meu tempo. E realmente existe o seu tempo. Ninguém sabe quando você vai morrer. Então, se você vai morrer este ano, no próximo ano, Deus me livre. Isso significa que você tem, digamos, 24 meses de vida, mas outra pessoa pode ter 10 anos de vida. Então, para você, o tempo é mais 10 anos. Para alguns, o tempo é de 2 meses. Para alguém, o tempo é de 12 meses. Então, cada um tem um tempo diferente. Sim, Jó 7 e Jó 14 nos dizem que o tempo para o homem é fixo e determinado. Deus, em sua infinita sabedoria, lhe deu uma solução para isso. Tempo fixo. Então, a vida está realmente passando e Deus espera que você corra assim agora. Você tem que agir rápido. Sim, o tempo acabou. Tenho certeza de que o pastor Claude não consegue acreditar que ele tem 76 anos e vem construindo e fazendo esse trabalho há anos. É como se você cruzasse, não consegue acreditar. Acabou, o tempo acabou, acabou.
é realmente incrível, sabia? Então há muito a ser feito, você sabe. Tantas almas preciosas a serem conquistadas. Tantos lugares para ir. Tantas coisas temos que fazer por Jesus. E esta é a nossa única vida, sabe? Então você não pode se dar ao luxo de ser lento e demorar. Você tem que praticamente correr no ministério. Aleluia. Jesus disse: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, a noite está chegando. Uma vez eu estava pregando e disse para alguém: talvez você tenha 8 anos. Eu só estava dando um exemplo. Mas ele morreu 8 anos depois, morreu exatamente 8 anos depois, porque foi uma profecia. Significava que enquanto eu falava, ele tinha 8 anos. Esse era o tempo que ele tinha, 8 anos. Eu não sei quanto tempo você tem, mas todo mundo no ministério tem uma data e uma hora. E quando esse tempo chega, nada pode prolongá-lo. Não. Então, se você quer fazer algo para Deus, precisa fazer agora. Eu tinha 25 anos quando me tornei pastor. Sou pastor há mais de 30 anos. Se eu tivesse decidido estar no ministério aos 40 anos, quando terminasse isso, terminasse aquilo, me estabilizasse, tivesse isso, tivesse aquilo, não estaria aqui hoje. E nós não estaríamos onde estamos no ministério. Então é hora de você se levantar com energia e rapidez e fazer as coisas. E olhe para o que está acontecendo na Austrália, as mudanças na Austrália. Essas mudanças estão vindo devagar? Ou estão vindo rápido? Muito rápido. O mundo está mudando tão rapidamente. Está mudando tanto. Se alguém morresse agora e ressuscitasse daqui a 10 anos, você poderia se perguntar em que país está. Estas são nações que acreditavam em Deus. Nações que iam à igreja serviam ao Senhor. A porcentagem de pessoas que vão à igreja é muito pequena agora. Tão pequeno. É uma porcentagem muito pequena que vai à igreja. E por que encaramos o cristianismo com tanta leviandade tão facilmente? Então, escola, não tenha pressa. Apenas vá com calma. Sabe, não há pressa. Só que você sabe, mas é como se o ministério realmente precisasse de agência. E eu acredito. Deus está nos chamando para essa obra urgente. Meu tempo ainda não chegou, mas o seu tempo está sempre pronto. Então, meu tempo, seu tempo, o tempo, 3 tempos estão correndo. Que tempo é esse para você? Quantos anos mais você tem? Este é o momento para nos levantarmos e fazermos tudo o que pudermos. Aleluia. Sabe, 2 anos atrás eu disse meus companheiros de cruzada, eu disse: escutem, quero que estejamos na Etiópia até dezembro. Vocês sabem, estávamos no sul da África. E eu disse: vamos mover o comboio para a Etiópia, passando pelo Quênia até lá. Vocês veem o mapa da África. Vamos nos mover. Vamos continuar avançando. Mas não fomos. Chegamos 1 ano atrasados. E pouco antes de entrarmos no Quênia, houve um ataque terrorista. E por causa do terrorismo não pudemos entrar. Mas eu olho para trás e digo para os caras: por que a gente simplesmente não foi? O que estávamos pensando? Poderíamos ter ido mais rápido antes de todo esse problema acontecer e agora não podemos mais ir. Então, o seu tempo está acabando. Você nunca sabe o que vai acontecer e não vai mais conseguir fazer nada. Se você tem algo para fazer, faça agora. Pare de brincar. Vamos nos levantar. Vamos construir uma igreja. Vamos fazer a obra do Senhor. Qual é o erro número 1? Erro número 1. Isso é um grande erro, de fato. Recebendo honra dos homens. Número 2. Escolhendo dar muito poucos frutos. Terceiro erro grave e significativo: minimizar a real e verdadeira importância do sacrifício. Erro número 4. Minimizar a importância da humildade. Também. Você se lembra disso? Humildade tornando-se como uma criança. Não é assim? E o próximo é qual? É o quê? Ser lento no ministério. Erro número 6. Ignorando as palavras de Jesus. Erro número 7. Desconectar-se de Deus.
Grande erro. Número 8, ter prioridades erradas. Ter prioridades erradas. E o 9º maior erro é se tornar um fariseu, ou seja, alguém hipócrita e legalista. E o maior erro, número 10, é o de realmente acumular tesouros na terra em vez de acumular tesouros no céu. Uau! Você conseguiu todos os 10? Vou dizer de novo. Qual é o 6º erro mais comum? Ignorar as palavras de Jesus. Erro número 7. Desconectar-se de Deus. Você conhece o Jim Bakker? Jim Bakker e aqueles caras, a grande coisa que eles estavam fazendo, uma das coisas que eles dizem que naquela época eles estavam tão envolvidos com a construção e eles estavam construindo e as coisas que ele não esperava em Deus. E esse é um dos erros, não esperar em Deus. Precisamos esperar no Senhor. Devemos esperar no Senhor. Devemos esperar no Senhor. Precisamos aprender bem as nossas lições. No seu tempo, Ele dirá para onde ir, o que fazer e o que dizer. Devemos esperar no Senhor. Devemos esperar no Senhor. Aprenda bem as nossas lições. No seu devido tempo, Ele nos dirá com clareza exatamente para onde devemos ir, o que precisamos fazer e o que dizer. Amém. Não sei estar desconectado de Deus. E o próximo erro principal é qual? Ter prioridades erradas. Sim, Jesus primeiro, Deus primeiro, não você primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas as outras coisas pelas quais estamos morrendo nos serão dadas. Aleluia. E o erro número 9, se tornar um fariseu. Meu Deus. Você pode descobrir isso por si mesmo. E o erro número 10 é ficar na posição de bandeja. Tesouros na terra em vez de acumular tesouros preciosos no céu que são eternos. Sabe, hoje a maioria das mensagens é sobre como acumular mais tesouros na terra, como ganhar seu primeiro milhão, como ter abundância, 10 chaves para se tornar um milionário. Direto, oposto aos ensinamentos de Jesus que disse para não acumular tesouros na terra. E estamos ensinando como acumular mais tesouros na terra. É um erro. E é por isso que temos tão poucos tesouros. Sim, porque estamos fazendo o oposto do que Jesus Cristo ensinou. Amém. Certo? Vamos orar. Catherine, nós te agradecemos muito pela bênção que nos deste hoje. Vamos ficar de pé?